Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este espaço do Campo Gerais Rural aqui no Portal A Rede. Hoje vamos falar sobre um assunto que está sendo muito discutido aí, que é a questão do aumento dos alimentos. Alguns alimentos tiveram um acréscimo aí, arroz, leite, feijão e alguns itens da cesta básica. E a questão é, será que o agro tem culpa disso? Será que o agro qual a participação do agro no aumento desses alimentos? E como é que está isso? Qual que é a perspectiva? A gente vai falar sobre esse assunto agora com os meus convidados aqui, eu vou apresentar. Começo aqui pelo Emerson Martins Ilgenberg, tudo bem? Tudo bom. Ele é professor associado do Departamento de Economia da UEPG, né? E diretor do setor de Ciências Sociais Aplicadas. Seja bem-vindo. Obrigado. E o Gilmar Carvalho, que é o nosso analista de mercado, toda semana está com a gente, né, Gilmar? Sim. Já é prata da casa. Bom, vamos falar sobre essa questão do aumento dos alimentos, né? A gente, observando nas mídias digitais, a gente vê que é um burburinho agora por conta disso, né? Vivemos várias questões agora e ainda é o aumento lá no final de você comprar os alimentos e o preço mais caro, né? Como é que vocês analisam isso? Vocês economistas, o Gilmar já está mais aí na área do agro, você, né, Emerson, circula aí pelo grupo universitário também, né? Como é que vocês observam isso? Se quiser começar. Veja, de fato, assim, as pessoas assustaram porque a alta não foi desprezível. Sim. Né? Se pegar no geral, assim, a inflação, girando em torno de 2,4, a inflação de alimentos 8 e alguma coisa. Né? São 4 vezes. Né? Você tem preço de óleo de soja medido por inflação, não necessariamente no mercado, é uma média, pode ter subido mais que isso. Sim. Uma coisa em torno de 20%. E aí você tem situações assim que, infelizmente, o que tá subindo são os itens de primeiríssima necessidade. A gente está falando de óleo de soja, arroz, feijão, né? E, evidentemente, as pessoas sentem mais, né? E, de fato, não dá para dizer assim que existe um fator só, né? Ou essa situação assim, de eleger culpados, né? Uhum. Todo mundo adora economia de mercado desde que ela lhe favoreça. Exato. Né? Então, e aí todo mundo adora um tabelamento desde que ele lhe favoreça, por exemplo, ou algum controle qualquer, um subsídio, coisas assim. Né? Então, o que a gente percebe é que de fato não é recomendável, pelo menos não seria a melhor atitude procurar achar um culpado, se é que existe um culpado. As pessoas tendem a achar que o culpado vai ser sempre quem está no último elo da cadeia, vai ser o supermercadista que aumentou o preço. E, curiosamente, nesses últimos dias, até a Associação dos Supermercados também manifestou o seu desconforto com esse aumento. Né? Quer dizer, o supermercadista também não está gostando. Né? Existem fatores que são fatores mais conjunturais, outros fatores que são estruturais. Né? A conjuntura também não ajuda muito. Né? Nós temos mercado internacional aquecido, nós temos o nosso câmbio que torna as nossas exportações mais baratas, o que proporciona para o produtor a oportunidade de um ganho, né? Vendendo esse produto para fora. A gente teve uma transferência de renda na economia aqui muito grande em pouco tempo, né? Lógico, por uma questão até humanitária, você tinha que fazer com que as pessoas tivessem como sobreviver. Né? Então, esse auxílio, seria o auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial, né? O que acabou acontecendo? Você transferiu, né, muito rapidamente o poder de compra, né? E poder de compra para a parcela mais necessitada, evidentemente que uma boa parte disso vai para alimento também. Então, isso também pressiona a demanda. Sim. Né? Então, você tem uma série de situações, né? A nossa boa, velha, conhecida China, né, Gilmar, né, também querendo fazer estoque, assim como, né, outros países. Então, você tem uma série de coisas que aconteceram ao mesmo tempo. Eu diria assim, aonde é que existe um culpado, ou onde é que a gente poderia atuar para fazer isso, né? De tudo isso que eu falei, né, acho que muito pouca gente defenderia a inexistência do auxílio emergencial. Sim. Não dá para ficar sem, né? Muito pouca gente defenderia a gente substituir a economia de mercado e preço flutuando por qualquer outra coisa. Né? Onde é que a gente teria alguma culpa, vamos dizer assim, como nação? Na questão do câmbio, que aí transcende a questão da agricultura em si. Quer dizer, aí você tem uma percepção de como a economia do Brasil vai funcionar, dos seus limites, né? Daquilo que vai acontecer. Então, aí a gente teria alguma gestão para fazer, mas mesmo assim uma gestão de médio prazo. Né? Não é algo que dá para resolver semana que vem. Sim. E dentro da esfera do agro, Gilmar, como é que você observa? Na verdade, os produtores já começam com insumos mais caros, né? Com
com essa questão aí já mais problemática. Isso não é uma coisa, essa alta nos alimentos agora não é uma coisa que ocorreu agora, né? Isso é uma coisa estrutural, né? Ele inicia nas políticas, no meu ponto de vista, erradas do governo passado, quer dizer, então houve um desincentivo à produção de arroz, né? O arrozeiro, principalmente do gaúcho, vinha perdendo dinheiro há muitos anos, então ele foi diminuindo a área, né? Ele foi ficando, digamos, desprezado da parte agrícola, porque o arroz é um produto não exportável, no Brasil exporta muito pouco arroz. Então ele ficou meio alheio ao mercado pelas políticas agrícolas mal feitas, né? Então esse é um dos fatores, porque o arroz é um produto de primeira necessidade e subiu aí 40% direto, né? Só o arroz no supermercado subiu 40% o preço nos últimos 40 dias. Então, na outro lado nós temos o feijão, né? Também que subiu bastante dias. O feijão já é uma outra situação. O feijão nós tivemos uma perda em várias safras seguidas agora em algum lugar do Brasil. O Brasil colhe feijão quase todos os meses do ano, só que em alguns pontuais assim houve perdas de produção, né, por seca, por excesso de chuva e tal. A gente teve perdas no feijão, então não fez com que ele não conseguiu baixar esse preço. Ele subiu, conseguiu baixar um pouquinho, depois ele voltou e se manteve. Então, como o Hermes colocou, é uma série de fatores, mas nesses pontos específicos assim. Quando o pessoal vem para a mídia e fala, não, a culpa é exportação, com exportação. O Brasil exporta do milho, né, que ele produz 30%, 35%, 34% da safra dele. Ele exporta da carne bovina 30%, quer dizer, então, ele exporta do feijão dele 5% do que produz de feijão, e ainda o feijão exportável do Brasil é um feijão calpi, um feijão que a gente não consome aqui normalmente, a gente não consome os outros tipos de feijão. Sim. Então, assim, eu não vejo a questão da exportação como um grande vilão nesse momento aqui, né? O que a coincidência de fatores? Então, essas políticas vieram, né? Chegou num momento em que o mundo necessitou de proteína animal, né? A China, por um problema de uma peste com os suínos dele lá. Então, o mundo voltou para a produção de proteína para fornecer para a China. Óbvio, para você ter proteína, você tem que gastar insumos, né? Soja, trigo, milho, fazer ração para alimentar o suíno para poder vender a carne para a China. A China, por outro lado, para se proteger também, procurou comprar outras proteínas, frango, peixe e tal. Tudo isso, houve um movimento de consumo. Ah, pois bem, mas veio a pandemia. A pandemia veio, mas as pessoas não deixaram de se alimentar. Sim, né? na verdade, consumiram muito mais. Pelo contrário, né? no Brasil a gente percebeu que até consumiram mais. Quando se falou em pandemia, o que cada empresário observou de uma forma. Sim. Como a gente trabalha com vários empresários assim que são produtores finais de macarrão, de uma série de produtos, né? Esse empresário, quando veio a pandemia, eles puxaram foi de mão. Olha, esse mercado vai retrair. Os moinhos, quem tinha que importar trigo, quem tinha que fazer estoque de milho, o pessoal tirou um pouco o pé. Não, olha, esse negócio, como é que vai ficar isso, né? Ninguém sabia como é que ia ser, né? Veio o boom do consumo. Sim. Veio um consumo muito maior do que eles esperavam. Deram férias coletivas, diminuíram as fábricas, baixaram produção, né? Foram obrigados, inclusive. Né? A gente passou por período de obrigatoriedade. Exatamente. E isso não aconteceu. Pelo contrário, o consumo veio. Né? O Hermes colocou muito bem esse plano emergencial. Quando você dava um Bolsa Família, cansamos de ver nas mídias aí uma pessoa com 70, 80 cartões, 100 cartões de Bolsa Família no bolso, quer dizer, comprando coisas que não eram alimentos. Essa ingestão do plano emergencial veio na veia, né? Como o ministro falou. Entrou no bolso do cara que ia no supermercado. Que esse cara pegou dinheiro, a família precisando comer, ele foi lá e fez o estoquinho dele. É muito comum você ir no supermercado lá e ver a pessoa gastar os R$600 dele inteiro no carrinho de compras. Então, claro, a indústria mal preparada, mal abastecida, dispensou funcionário, né, em férias, de repente veio essa demanda. Claro, é oferta e demanda. Sim. Não tem dúvida, isso aí, claro, que fez com que o preço subisse, né? E importado, né? Tem que correr atrás com o dólar mais caro. Não tem como importar produto pronto, né? O dólar está mais alto, então tem que ser produzido aqui. Né? Existe matéria-prima? Existe, né? Então, o que a gente viu foi esse movimento rápido, assim. A soja é um caso à parte, né? O caso do óleo de soja é um caso à parte, porque isso aí ele é mundial, é ligado ao petróleo, porque é biodiesel, quer dizer, ligado ao câmbio direto, né? A relação é direta de câmbio, né? Subiu 50% o óleo de soja na prateleira do mercado nos últimos dias, né? Então, a soja é um caso à parte. Mas os outros insumos, esses outros produtos, né? A boa notícia é que eu acredito que vai acontecer nos próximos dias, né? Com esse engajamento dos próprios supermercados, é que eles vão fazer o quê? Vão realizar promoções por produtos de primeira necessidade, né? Porque o plano emergencial é de 600 para 300, então
Ele não vai ter esse consumidor mais que vocês sentam lá para ir lá comprar, né? Ele vai fazer promoção do leite, do feijão, do arroz, do macarrão e vai procurar ganhar dinheiro nas outras coisas que são mais industrializadas, que já tem um público que já não tem muita oscilação que ele vai e compra, né? Oscilação de demanda. Então, a gente acredita que acomoda isso daí agora. A gente não vai ver mais essa alta de preço como nós vimos nos outros dias. Né, Gilmar? Natural, né? Natural da economia. Ela veio, foi, agora dá uma acomodada, acha o nível dela e continua caminhando. Então, a gente não consegue, eu não consigo enxergar essa inflação caminhando nos próximos dias aí, mas assim, se tem alguém que não tem culpa nesse momento da história é o agricultor, porque não vai para o bolso dele, né? Sempre que o dólar sobe, o custo dele sobe. Assim, o custo de uma fazenda, ela sempre sobe de elevador, né? Subiu o dólar, sobe. O preço da commodity agrícola sobe pela escada. Muitas vezes, quando ele alcança lá, o custo dele é subido, o custo já está caindo de volta, né? Então, esse descompasso sempre ocorreu e sempre vai ocorrer na agricultura. É que as pessoas observam, o que eu já ouvi comentários, as pessoas dizendo assim, mas por que exporta tanta comida, então, e não deixa aqui para o mercado interno, para abastecer o mercado interno? Não, é que tem essa falsa impressão de que se exporta muito, né? Então, é o que eu falei. Exporta tudo que produz. Se exporta praticamente zero de arroz, né? Nós exportamos 20% do que colhemos de trigo, exportamos 34% do que colhemos de milho. A gente importa muita coisa. E a gente você importa. O trigo nós somos importadores. É o mais caro. Nós somos importadores de trigo, então não tem assim como você fugir disso. E ainda assim, para o público entender, o Brasil é um continente, né? Não é um país, né? Sim. Então, que milho que a gente exporta, né? A gente exporta o milho produzido lá no Mato Grosso, no Tocantins, no Goiás. Por quê? Porque o mercado consumidor está aqui no sul, no sudeste, né? Então, o milho que a gente consome aqui no sul e no sudeste, ele é produzido aqui. O milho de exportação, o milho lá de cima. O boi que está exportando hoje é da mesma forma, né? O frigorífico produz a carne lá em cima, de lá ela já exporta. O nosso boi aqui, a gente consome ele aqui. Então, o Brasil ele é bem distribuído nessa questão, né? E quais são as perspectivas? Eu já ouvi gente falar que a gente entra numa recessão, que mais produtos vão aumentar, de que a gente vai... vamos nos preparar para quê? Pois é, mas veja, até essa percepção é um pouco contraditória. Assim, você vai entrar numa recessão. Por definição, recessão é quando você retrai a atividade econômica. Sim. E ao retrair, você não vai ter demanda para aumentar o preço. Né? Quer dizer, esses aumentos de preço, eles também têm limitação. Quer dizer, na medida que as coisas vão se acomodando, né? Porque o Gilmar colocou a questão do arroz. Essa é uma questão assim, né? Ilustra bem na prática como funciona o sistema de mercado numa economia, que as pessoas acham assim, que é o sisteminha de liga e desliga. Que é uma cadeia toda, né? Mas essas coisas têm tempo para acontecer. Quer dizer, você tinha uma situação na qual o produtor não estava ganhando dinheiro. Naturalmente, a produção reduz. Sim. Há um aumento de demanda, vai existir um aumento de produção que também vai se refletir para frente, só que a coisa é cíclica, não é um botãozinho de liga e desliga. Né? Outro exemplo, quando eu falei da questão de tabelamento, etc. Né? Muitas vezes é complicado porque as pessoas querem essa medida assim, muito rápida. Né? Eu quero resolver o meu problema, eu quero voltar a pagar o arroz do jeito que eu pagava atrás, então alguém tem que fazer alguma coisa para isso. Quem é o culpado? E o complicado disso tudo, né? Nós tivemos, por exemplo, uma questão, né? Um dos fatores, não diria que é o único, mas só para ilustrar uma outra questão parecida, né? Foi quando nós tivemos problema com os caminhoneiros com frete, quando caiu muito, né? Sim. Ninguém lembrou que se tinha subsídio para financiar caminhão, que deu todo esse incentivo para trás. E todo mundo que podia comprar, comprou, se aumentou a oferta, isso para frente se refletiu em preço. Porque não é assim uma coisa de hoje para amanhã. Então, o complicado para a gente imaginar assim, o que eu quero fazer para resolver o problema agora, é que de repente essa medida que você toma agora, primeiro, não vai necessariamente ter um efeito imediato, e o efeito que ela tiver pode ser muito mais para frente, quando o mercado já é outro. E daí você com uma tentativa de equilibrar alguma coisa agora, se desequilibrou para frente. Então, é muito complicado políticas pontuais, assim, porque as pessoas que querem, o governo tem que tomar uma providência, tem que tabelar preço, tem que, né, fazer qualquer coisa assim, né? Proibir a alta, né? Vamos chamar o PROCON, aquela coisa toda, e evidentemente que a gente entende. Sim. Porque tem que ficar claro assim, é evidente que quem chega, né, uma família mais humilde chega para comprar óleo de soja e vê uma alta desse tamanho, vai sentir, vai ser um problema muito grave. Mas a questão é que a maneira de se resolver, infelizmente, ela é muito limitada nesse momento. Também não dá para imaginar que você vai conseguir, vai continuar subindo isso é 40% por trimestre. Né? Não vai acontecer. Né? Vai acomodar. E aí, ao longo do tempo, né, a tendência, né,
é que você volte a alguma coisa. Para onde vai? Aonde vai, né? Qual vai ser é o esse preço? movimento? Não se sabe. Aí a pergunta de $1 milhão. Esse mercado, ele, e principalmente agora, a gente não tem certeza de quase nada, né? O que as pessoas estão muito preocupadas, assim, que a gente conversa com as pessoas na Casa de Alimento, pois mas e quando parar essa pandemia, quando vir vacina, o que vai acontecer? Eu falei, vai diminuir o tamanho do mercado. O cara vai voltar a passar o cara que comia no restaurante vai para o restaurante, vai parar de fazer comida em casa e tal. Esse mercado vai diminuir. Precisa ver se o empresário vai estar com essa visão também ou vai estar com a visão dessa turma da rua, né? Imaginando que o mercado vai crescer mais ainda quando passar a pandemia. Não, quando passar a pandemia esse mercado vai diminuir, né? E muitas coisas que não eram necessárias para a vida da gente não vão existir mais, turma. Sim. Passou a pandemia, tem muita coisa, muita lojinha da rua e tal que não precisava existir, não vai existir, né? Isso para mim está bem claro isso assim, né? Depois dessa pandemia. E a questão do alimento não vai piorar, né? Com a passada com essa pandemia indo embora aí. A tendência é realmente, eu vejo assim, é equilibrar, né? Ele precisava realmente dessa alta, repor custo, né? Em função de uma série de coisas aí, né? Então precisava repor os custos, repor o custo. O governo veio, cobriu isso, botou dinheiro lá como diz ele, na veia, resolveu o problema do pessoal, né? Então agora o que é? Muito bom isso dele baixar de 600 para 300, porque não foi um corte radical, não deixou no zero para dar né, um problemão aí na economia, deixou no 300, avisou, olha, até dezembro, depois não tem mais. Sim. A tendência é que dezembro a pandemia está resolvida, as pessoas voltarem para a atividade econômica deles, Ciclos de safra, ter a própria renda, a safra brasileira veio cheia, né? Esse ano está vindo bem cheia, a safra de trigo é boa, a safra de arroz, né? Sim. Reposição de arroz foi Boa bem também. feita esse ano, foi bem produzida, né? Oxalá a gente tem uma produção de feijão, que o ciclo é curtinho, são 90 dias. Sim. Melhore, né? Os pivôs aí funcionem no Centro-Oeste, a gente tem água para abastecê-los e a gente tem a produção de feijão, oferta e demanda. Vai ofertar isso daí, o preço vai acomodar e vai cair, né? Não vejo assim. E me preocupa quando sobe combustível, sobe energia elétrica, essas coisas, que aí a coisa é complicada, porque daí ele envolve toda a cadeia, né? Aí todo mundo tira um pouquinho do bolso para pagar essa conta. Então, até que o Hermes falou, nós temos altas aí de 40% no arroz, de 50% no óleo de soja e temos uma inflação de 2,4% ao ano, né? Então, é uma mistura de preços aí, só que acertou as pessoas que mais precisavam essa alta, né? Por isso que deu todo esse barulho. Mas podem ficar tranquilos que agora esse preço, a tendência dele é acomodar e dificilmente a gente vai ver altas novamente nesses produtos. Pelo contrário, Né? pelo contrário, a gente vai ver promoção nesses produtos em curtíssimo prazo. Acredito que nos próximos 30, 40 dias a gente já começa a ver promoção. Supermercado, grandes redes tirando dinheiro do bolso para botar esse produto na rua para ganhar dinheiro com outros produtos dentro das próprias redes, né? Das próprias lojas. Aí a gente vai ver acontecer bastante isso daí, não vai ser pouca coisa não. Muito bem, muito obrigada pelas informações. Não sei como é que nós estamos de tempo aí, já está encerrado. Ele sempre levanta uma plaquinha ali. Ó, tem 2 minutinhos para encerrar. O que vocês orientam? O que vocês imaginam aí com relação a este mercado, a esta questão? Veja, acho que basicamente a gente pode tirar, assim, como conclusões, é que a alta não vai persistir nesse mesmo patamar, o mercado vai se acomodar, né? E para as pessoas agora, infelizmente, é hora de ser muito mais seletivo no consumo, né? Sim. Porque não dá para abrir mão do que é de primeira necessidade. Sim. Gilmar. Eu vejo assim, é uma lição, né? De tudo a gente deve tirar uma lição. Eu acho que o consumidor tem que procurar substituir os alimentos que ele achar que está fora do preço dele, né? Se o óleo de soja está caro, vamos voltar lá a usar a banha de porco, sei lá, né? Se o feijão está caro, vamos administrar ele na hora do almoço. Se o arroz está caro, vamos trocar por uma massa. Então, está na hora de não desperdiçar nada, né? A gente não pode desperdiçar alimento no momento que não pode se desperdiciar alimento e tentar substituir aquilo que está fora do preço, né? Todas as pessoas têm mais ou menos uma ideia de um preço médio do que eles pagam do alimento e substituir e adequar para consumir. E vida que segue, né? Oxalá que a gente tenha alimento no Brasil e o alimento é produzido aqui mesmo, né? Muito bem. E essa questão de desperdício é muito séria, né? Nosso país é campeão nisso, né? Né? Realmente. Infelizmente. Infelizmente.
infelizmente. Muito bem, obrigada pela entrevista de vocês. Espero que vocês tenham gostado também da entrevista. E a gente, hoje, por conta do feriado e tudo mais, a gente está com a live na quarta-feira, né? Mas a nossa live é toda terça-feira, às 18 horas. Você é convidado, sempre tem um tema interessante, um bate-papo legal, tá bom? Siga aí o Campos Gerais nas mídias digitais, é o CG Rural no Instagram, Campos Gerais Rural no Facebook, temos também o YouTube, vai lá, se inscreve, ativa sininho, faz toda a parafernália que tem que fazer para poder receber esses conteúdos aí. Tá legal? Até a próxima, tchau!